Boa noite, graça e paz. Vamos lá. Foi-me dado essa responsabilidade de estar com os irmãos durante as segundas, quartas-feiras do mês, para estar compartilhando com vocês estudos a respeito da história da igreja, né, digamos assim. Nós demos um título, né, que se chama Igreja Atualizada na História, Decisões da Igreja no Passado que Afetam ao Presente. Esse é o estudo que, se for da vontade de Deus, nós estaremos aplicando durante essas quartas-feiras. Eu irei orar mais uma vez para que seja o Espírito Santo que nos ensine nessa noite. Que não seja Ulisses, que não seja ninguém, mas que seja o Espírito. Eu quero estar aprendendo com Ele nessa noite. Eu quero que os irmãos aprendam do Espírito Santo, o que Ele tem para nos ensinar a respeito da história. E hoje será uma introdução a respeito disso. Então eu gostaria que você curvasse seus olhos e vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito venha nos ensinar nessa noite através das Escrituras Sagradas. Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais um dia que estamos na tua casa, nesta quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã em a qual nós acordamos, respiramos, fizemos as nossas tarefas no trabalho, em casa, e agora nós estamos aqui na tua casa para aprender do Senhor. Portanto, o Espírito Santo, te pedimos, nos ensina. Precisamos te ouvir nessa noite e entender o que o Senhor quer falar conosco através das Escrituras Sagradas. O tema trata-se de história, Senhor. E o Senhor é o dono de toda a história. Tudo começa no Senhor, tudo começou no Senhor. Então, Pai, nos ensina. Eu abro meu coração, nós abrimos aqui o nosso coração pedindo misericórdia, deixa-nos ouvir a Tua voz, deixa-nos entender o que o Senhor quer nos ensinar como igreja. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu não tenho mérito algum, não há glória em mim, que eu suma, e somente o Senhor brilhe nessa noite e que o Teu Espírito fale conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Bem, como eu disse, o tema do nosso estudo durante essas quartas-feiras será Igreja Atualizada na História, Decisões da Igreja no Passado que Afetam ao Presente. Quando o pastor me passou esse título, eu comecei a orar a Deus e perguntar o que Ele tem para nos ensinar em relação a esse tema, a história. E estudar história é precioso demais. Quando se estuda a história, nós estamos mergulhando numa riqueza, num registro que nos traz inúmeros ensinamentos, principalmente a história da igreja. A história, ela tem um objetivo. A história geral, a história eclesiástica, ela tem um objetivo. E eu fiquei me perguntando qual é esse objetivo. Qual é o objetivo da história? A primeira coisa que a história tem por objetivo trazer para nós é o conhecimento do passado ao presente. Então, se a gente for ver o objetivo da história geral, a história da igreja, enfim, o objetivo da história é trazer o conhecimento do passado ao presente. A história, ela nos conduz, eu imagino, falando agora aqui, eu imagino uma caravela no mar. E essa caravela, o nome dessa caravela é história. E quando nós entramos nessa caravela chamada história, nós começamos a navegar, e esse mar, esse imenso mar, é um registro daquilo a qual somente essa caravela chamada história pode nos levar e nos trazer conhecimento que está lá não sei quantos anos atrás para o presente. A história consegue nos levar ao primeiro século, ao segundo século, enfim,
Porque o objetivo dela é trazer para mim e para você esse conhecimento do passado para o presente. E com esse conhecimento do passado ao presente, ela tem um outro objetivo. Ora, Ulisses, que objetivo é esse? Aprender com os erros e acertos dos nossos antecessores. Então nós vimos aqui que qual é o objetivo da história? Trazer o quê? Conhecimento da onde? Do quê? Do passado ao presente. E com esse conhecimento do passado ao presente, nós aprendemos o quê? Os erros e acertos dos nossos antecessores. Talvez você nunca tinha parado para refletir no objetivo da história. Mas olha só que algo maravilhoso. A história, ela nos conduz ao passado, e lá com esse conhecimento do passado, a gente consegue analisar os erros dos nossos antecessores e também os acertos. Por que isso? Porque quando a gente reflete nesses erros e acertos dos antecessores, isso traz em nós uma inspiração. Como assim uma inspiração? Bem, vamos supor que os nossos irmãos lá do primeiro século erraram na organização e administração da igreja. Quando a gente começa a examinar com mais cautela, com mais cuidado, com mais dedicação, a gente acaba detectando um erro. Eu detectei um erro, mas eu tenho uma solução, eu posso aprimorar isso. Ou seja, você está sendo inspirado a fazer algo que venha melhorar o atual, o presente. Os irmãos estão entendendo esse raciocínio? A inspiração para o acerto. Você viu que lá no passado, Lutero, ele acertou quando ele combateu a idolatria da igreja romana. E isso me inspira a combater as idolatrias dos dias atuais. É uma inspiração. E falar de inspiração dentro da igreja é maravilhoso, porque quando nós estamos falando de inspiração, nós estamos falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. E se tem inspiração maravilhosa, chocante, desculpa a gíria, essa inspiração é quem? O Espírito Santo. E lá no hebraico, quando a gente olha essa palavra Espírito Santo, é o que? Ruá, sopro, inspira. Eu te pergunto, você que é cristão, você que é membro aqui da presbiteriana, não sei se todos são, você quer ser inspirado por Deus? Quantos querem? Diga amém. Eu quero ser inspirado por Deus. Nós vivemos dias maus, dias em que as pessoas andam ansiosas demais. Eu estava conversando agora há pouco isso com o pastor lá em cima. E não é somente pessoas que estão fora da igreja, é pessoas que estão na igreja que estão ansiosas. Porque os dias são maus. Mas se nós não formos inspirados por Deus, nós não teremos capacidade de combater, de sobreviver, de viver nesses dias maus, triunfando de glória em glória. É por isso que o meu coração bate forte nessa noite, pedindo para que Ele venha me inspirar, para que eu seja a luz que a Bíblia nos fala, para inspirar outros que estão lá fora e que não conhecem a Cristo, e até mesmo aqueles que estão aqui conosco, na igreja, e que precisam desse inspirar. Você quer isso? Amém? Eu estou falando muito rápido, está dando para captar? Amém? Então vamos lá. Qual é o objetivo da história? Nós vimos aqui que o objetivo da história é trazer o conhecimento do passado ao presente, que o objetivo dela também nos ensinar com os erros e acertos dos nossos antecessores. Outro objetivo da história é nos inspirar. E quando falamos de história da igreja, essa inspiração vem da onde? Vem do alto. O Espírito Santo, ele nos dá esse gás, ele nos dá esse sopro e nos dá essa força para a gente triunfar de glória em glória. E outra coisa que a história tem por objetivo é a reflexão.
outra coisa que a história tem por objetivo é a reflexão. Estudar história, dialogar sobre história é refletir. Então, quando nós nos reunimos como um dia desse aqui, quarta-feira, para falar de história, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos refletindo. E quando eu estava preparando esse estudo e eu comecei a entender esse objetivo da história, e eu cheguei nesse ponto de reflexão, me veio o seguinte insight, a seguinte ideia. Quando eu reflito, quatro palavras, olha só, quando eu reflito, 4 palavras são provocadas dentro de mim. Quando eu paro para refletir, 4 palavras são provocadas em meu interior. E que palavras são essas? A primeira palavra se chama legado. Diga comigo, legado. A primeira palavra que quando você para refletir e ela provoca um rebuliço em seu interior, significa legado. A segunda palavra, obra. A segunda palavra que provoca dentro de mim um estremecer é a palavra obra. A terceira palavra é a palavra propósito. E a quarta palavra é a palavra ação. Eu não irei falar sobre as 4 hoje, porque demanda um tempo. Mas eu entendo que para essa noite, o que o Espírito me direcionou é para falarmos sobre a palavra legado. Durante essas quartas-feiras em que a gente vai estar aqui estudando, conversando, eu entendo que Deus vai nos dar o entendimento dessas 4 palavras, que quando nós, como igreja, paramos para refletir, elas provocam em nós o legado, a obra, propósito e ação. E hoje eu vou falar sobre o legado. Eu fiquei me perguntando, o que é legado? Que espécie de palavra é essa? Qual é a etimologia da palavra legado? E vasculhando, estudando, examinando, pesquisando, eu vi que a palavra legado, ela vem lá da nossa língua mãe, latim. Do latim legatum, que significa algo deixado em testamento. Olha só que coisa linda, né? A palavra legado, do latim legatum, que significa algo deixado em testamento, que vai derivar a palavra legare. E essa palavra legare, ela tem um outro significado, que significa delegar, enviar como representante, encarregar. Aí eu te pergunto, isso tem ou não a ver com o cristianismo, com o evangelho? Sim ou não? Qual foi a ordenança de Jesus lá em Mateus, no capítulo 28, 18, 20? O que ele falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou ensinai o evangelho para o quê? Toda criatura. O que Jesus está falando nesse pedacinho aí de escritura sagrada? Ele está nos falando que nós devemos deixar o quê? Um legado. Você não vai encontrar a palavra legatum, legare, nas escrituras. Mas quando a gente para estudar, para refletir, a gente vê que tem tudo a ver. Há um link nisso. Jesus nos delegou. Ele nos deu esta ordem, para que sejamos representantes de quem? Dele, aqui na terra. Os famosos embaixadores, que irão até os confins da terra, para ensinar o quê? Para ensinar a palavra de Deus.
é para ensinar a Constituição presbiteriana, é para ensinar o Catecismo de Westminster, é para ensinar sei lá mais o quê. Não, é para ensinar o Evangelho. Nós fomos delegados. Então, olha só, o que é o legado? O legado é algo deixado em testamento. Legare, enviar como representante, encarregar. E aí eu fui mergulhando cada vez mais. Essa palavra legatum, do latim, vai dar origem a uma palavra lá na Dinamarca, que os dinamarqueses chamam de Lego, que não é o Lego brinquedinho que a gente tem lá desde pequenininho e que é febre das crianças. Esse Lego, na língua dinamarquesa, significa fábrica. Isso tem o que a ver com a igreja? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Josué 4, verso 1 ao 9. Amém. Então, quando eu preparava esse estudo, eu entendo que Deus me conduziu a esse texto que nós acabamos de ler, de Josué capítulo 4, verso 1 a 9, que serve de base para esse estudo que nós estamos falando a respeito de legado. Os irmãos repararam que no versículo 6, olha só o que a Bíblia nos apresenta. Versículo 6 está falando o quê? Pode projetar ali? Para que seja o quê? Por sinal. Essa palavra sinal lá no hebraico tem a ver com lembrança, tem a ver com marca. Para que isto seja por lembrança entre vós. Aí ele dá seguimento no texto e aí fala o seguinte: se no futuro seus filhos perguntarem dizendo, o que significam essas pedras? Quando os jovens, os adolescentes, as crianças perguntarem, o que significa vovô, o que significa papai, essas 12 pedras? Essas 12 pedras significam uma lembrança, ou seja, um legado. Todas as vezes que eles olhassem para aquelas 12 pedras, eles iriam lembrar que ali houve um legado. Houve um legado. E dando continuidade à análise desse texto, versículo 7, olha só o que está falando no versículo 7. Assim, estas pedras serão para sempre, ou seja, contínuo, perpétuo, por memorial aos filhos de Israel. Eu cheguei à conclusão de que, por meio daquele memorial em que nós acabamos de ler agora, um legado foi deixado para aquela geração. Por meio daquelas 12 pedras, um legado foi deixado para aquela geração. Quais exemplos de legado nós podemos citar nessa noite? O primeiro legado em que é digno de ser citado nessa noite é o legado de Jesus. Nós já falamos aqui. É o legado de Cristo. O que diz em Mateus capítulo 28, verso 18 até o 20? Vamos ler? Todos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o primeiro legado que nós temos aí é de quem? De Jesus.
Outro legado que nós temos nas Escrituras Sagradas é o legado dos apóstolos. Jesus inspirou aqueles homens e aqueles homens seguiram os passos de Cristo. E aí tem um versículo que eu achei ideal para esse assunto, para esse tema dessa noite, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, escrito por Paulo. E olha o que Paulo fala em capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 1. Sede o quê? Meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí, você pode bater no peito e dizer isso? Eu posso bater no peito e dizer isso? Que legado que nós estamos deixando para essa geração? Falar de história é falar de legado. É maravilhoso a gente ler os livros de história da igreja e ficar maravilhado com as histórias de Calvino, de Lutero, Savonarola, entre tantos outros homens que marcaram a história da igreja. Os próprios apóstolos, quando lemos Atos. Mas esses homens, eu já falei em aulas da EBD, esses homens deixaram um legado, deixaram uma marca, deixaram um memorial. E hoje, eu e você, igreja moderna, tecnológica, século 21, que legado que nós estamos deixando para essa geração? Que legado que eu e você estamos deixando para os adolescentes, para os jovens, para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Que legado a igreja brasileira está deixando para a nação brasileira? Outro legado que nós temos, outro exemplo, que nós podemos citar nessa noite, nós vimos aqui que o primeiro é de quem? De Jesus. Vamos lá? Jesus. O segundo é de quem? Dos apóstolos. E o terceiro é dos pais apostólicos e reformadores. O terceiro exemplo de legado que eu deixo aqui nessa noite é o exemplo dos pais apostólicos e reformadores. Eu não vou falar de todos porque são muitos, é um monte. Mas você pode pegar um livro depois de história, pesquisar lá no Google e você vai achar um monte. Mas eu gostaria de citar um que me chamou a atenção, que se chama Policarpo, bispo de Esmina, nascido em 70 depois de Cristo. E praticamente Policarpo viveu até os 85 ou 86 anos de idade. E olha só o legado que esse homem, chamado Policarpo de Esmina, ele deixou. Uma frase que nos seminários teológicos impacta muita gente, muito seminarista. Palavras de Policarpo. Ele foi preso, levado para o martírio, e aí Policarpo, em seus últimos momentos de vida, ele disse o seguinte, quando o imperador virou para ele e falou, Policarpo, nega a Jesus. E Policarpo falou com a sua mansidão o seguinte, abre aspas, 86 anos tenho eu servido a Jesus, e ele não me fez nada de errado. Como então posso blasfemar ou negar o meu rei que me salvou? Olha o legado desse homem. Que legado deixaremos para a geração do futuro? Dando uma recapitulada aqui, qual é o objetivo da história? É trazer o conhecimento do passado ao presente. E nós estamos obtendo esse conhecimento agora, quando estamos falando de Policarpo, falando das escrituras lá da igreja primitiva, de Jesus e tal. Segundo o objetivo da história, aprender com os erros e acertos dos nossos antecessores. Terceiro, inspiração. E quarto, reflexão. E quando nós paramos para refletir, essa reflexão gera dentro de nós algumas provocações. Que a primeira é a que estamos falando nessa noite, que é o legado. Depois, a obra, que nós vamos ver, se Deus quiser, na próxima quarta-feira do mês que vem. Depois, propósito. E para fechar, a ação. Nós vimos aqui que a palavra legado, ela é derivada do latim que significa legatum, que é o quê? Algo deixado em testamento, que também vai dar origem na palavra legare, que é delegar, enviar, como um representante.
Nós meditamos aqui no texto de Josué, capítulo 4, verso 1 ao 9, que fala sobre o memorial das 12 pedras. Depois na sua casa você lê com calma. E ali nós vimos que houve um legado para aquela geração, que todas as vezes que aquelas pessoas olhassem para aquelas 12 pedras, iam lembrar que Deus fez um milagre maravilhoso sobre a nação de Israel. Nós vimos aqui o exemplo de legado, e o primeiro exemplo maior, maravilhoso, é o exemplo de Cristo. Depois nós vimos o legado dos apóstolos, e citamos aqui Paulo, e agora falamos sobre Policarpo, um velhinho de 86 anos, que foi obrigado pelo imperador a negar Jesus, e ele disse a seguinte frase: olha só, eu tenho 86 anos de idade, e nesses meus 86 eu tenho servido a Cristo com o maior prazer, por que eu vou negá-lo agora? E isso impactou uma geração. Depois procure a história de Policarpo, você vai ver que tem coisas maravilhosas ali para você aprender com a história. E aí vem agora o nosso momento reflexão, para a gente fechar o nosso diálogo nessa noite. Qual é o legado que nós deixaremos para a geração do futuro? Qual é o legado que a Igreja Presbiteriana de Itaparica, que eu e você deixaremos para o futuro? Qual é o legado que nós deixaremos para as crianças que congregam aqui conosco? Qual é o legado que nós deixaremos para o nosso bairro? Qual é o legado que nós deixaremos para o município de Vila Velha e para o estado do Espírito Santo, como seguidores de Jesus? Outra reflexão que eu fiquei meditando nessa tarde, antes de vir para cá: qual a história, que espécie de história que eu, como cristão, estou escrevendo hoje? Que história eu e você, como membros da Igreja Presbiteriana de Itaparica, como seguidores de Jesus, estamos escrevendo hoje, dia 9 de janeiro de 2019? Que história você escreverá para o ano de 2019, como um adorador de Jesus, como um servo de Cristo? E outra coisa que nos leva a refletir: você se lembra que quando nós estamos citando a etimologia da palavra legatum, eu falei que a palavra deu origem ao termo lego, lá da Dinamarca, que significa fábrica? Eu fiquei refletindo nisso e eu me perguntei: como uma fábrica, que espécie, como que eu estou produzindo, o que eu estou produzindo de vida através da pregação do Evangelho? Nós, como igreja, será que nós estamos deixando legado e produzindo novos líderes? Pessoas que irão marcar gerações futuras? O que eu tenho feito até hoje? Que legado que você quer deixar para essa geração daqui? O que você está escrevendo na história? As pessoas, quando olham para nós, elas veem o brilho de Cristo e falam: caramba, eu quero ser como Ele, eu quero ser como ela, eu quero ter essa alegria, eu quero ter esse conhecimento, eu quero ter esse amor, eu quero ter essa fidelidade. E assim a gente fecha o nosso primeiro estudo. Meus irmãos, bênção a gente poder meditar nessas questões. E antes da gente orar, eu quero, lembrando aqui que o Ulisses estava nos trazendo, nesse fim de semana e antes de ontem, eu tive o privilégio de poder tirar uns dias de folga, viajei, e encontrei com dois amigos meus, que vocês conhecem também, o pastor Theo, o pastor Jackstone. A gente foi para um sítio, conversava lá algumas coisas, e o Jackstone, que é um pouquinho mais apavorado que nós tudo, estava falando assim, lembrando de algumas pessoas que a gente pregava para elas lá em 97, e ele falou: perdeu tudo. Fulana casou com a outra mulher.
aquele menino, que era pequenininho, assim, virou homossexual, e ele foi dando uma lista grande, né? Salvou ninguém. Falei, salvou. Vocês dois estão aqui, são dois pastores. É que essa questão de legado não é uma questão que às vezes vai ser muito grande em número, mas a gente tem que sempre lembrar disso, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Talvez você não consiga uma quantidade que você queria, mas aquelas pessoas que Deus quiser te usar, lembre-se disso, vale demais. E eu falei, quantos você já mandou para o seminário Jackstone? Aí ele deu o número lá. Pois é, depois de você, nós mandamos outro, eu já mandei um outro. Aqui nessa igreja tem pelo menos um que pretende ir também. É algum legado. Claro, a gente não quer que ninguém se perca, mas a gente não pode ficar contando as derrotas da vida. Acho que talvez seja isso algo interessante na história, a gente saber pegar esses picos do acontecimento, da ação de Deus, da graça dele, e festejar com isso, ao invés de ficar reclamando daquilo que não deu certo. É isso mesmo, uma ovelha que foi encontrada, que estava perdida, tem que parar tudo e fazer festa. A gente, às vezes, é muito negativo, né? Faz só conta errada. E aí, quando eu falei isso, o Theo falou assim, pois é, tem eu, meu irmão, minha família toda. Aí já começou a ampliar o negócio, né? Aí eu perguntei, sim, o Natal? Está na igreja? Não, não está. Por quê? Porque ele está na casa de oração, sendo líder da igreja, de uma igreja que tem lá. É uma igreja casa de oração, que os irmãos conhecem. O nosso irmão Renato veio dessa denominação. Uma igreja maravilhosa. Ele converteu num dos cultos que a gente fez. E talvez das experiências mais emblemáticas que a gente teve naquela época foi um culto numa casa que a gente fez. E eu pregava para uma senhora totalmente bêbada. Assim, totalmente não, ela estava em pé ainda, né? O marido estava muito bêbado, porque não aguentava levantar da cadeira. E eu lembro com muita clareza que a mãe do Theo falou assim, gente, isso aqui não vai dar em nada, não. Reunião de gente, pouca gente na casa, né? E com muita clareza, ela falou na hora lá. E eu falei assim, Ana, tá difícil aqui o negócio aqui hoje, porque a mulher me interrompia o tempo todo, eu ia pregar, ela me interrompia. Eu falei, a senhora fica quieta, por favor, que agora eu estou pregando. Só chamou a gente aqui para pregar, só por favor me escuta. Com essa delicadeza que é muito própria minha, né? Pois bem, meus irmãos, fui embora para casa naquele dia arrasado, porque ficava 12 quilômetros de distância, eu de moto, o Jackstone na garupa, ele era uma pretensão de seminarista, aí, de saber se queria isso mesmo na vida, né? E eu falava com ele assim, conversando na moto, mas esse pessoal tem que ter mais noção de onde marcar culto, né? Marcar culto na casa de uma pessoa daquela, pinga pura, eu estou quase tonto já de sair desse negócio. E a gente veio falando, reclamando. Isso foi numa quinta-feira, no domingo essa senhora estava lá na igreja, e de lá ela nunca mais arredou o pé, até o ano passado, quando Deus a chamou para a glória. Se converteu, porque o Evangelho é o poder de Deus, não somos nós que somos o poder de Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus de transformar vidas, inclusive como essa de Policarpo, que eu gosto demais dessa história, a ponto de uma pessoa ter a chance de viver mais um tempo aqui. E não só viver, como deixar de ser judiado, de ser maltratado. E ele fala assim, não, eu não vou trocar nada por Jesus, nada. A minha fidelidade a Deus não tem negócio, não está prêmio, não tem preço nela. Porque ele nunca me chateou em nada. Eu tenho 86 anos, não é agora que eu vou fazer isso com ele. Essas questões da história nós vamos continuar estudando. E se Deus quiser, vamos ter muitas 12 pedras, ou pedrinhas, né? Quais são as 12 pedrinhas de cada um de nós aqui? Coisas que a gente pode olhar e falar, isso aqui é uma lembrança de uma ação de Deus na minha vida, na minha casa, na minha igreja. O que é? Porque a gente tem que ter essas pedrinhas, tá? Se você não consegue lembrar agora, assim, rápido, assim, de uma dessas pedrinhas que foi citada aqui no texto de Josué, capítulo 4, então é um motivo para a gente orar. Ah, Deus, eu quero ter 12 pedrinhas, eu quero ter memórias de coisas que eu vivi com o Senhor. Eu quero que essas coisas fiquem, que elas sirvam de história para a geração que vem depois de mim. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé agora, como o Ulisses já tinha pedido, vamos orar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse curso que começa hoje e que nós acreditamos demais que vai trazer muito crescimento para nós e mais ainda, vai nos desafiar a viver
uma história que não fique contando a história dos outros, mas da história que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós aqui. Nós queremos ter experiências com o Senhor. Nós queremos, Senhor, aceitar o desafio, a responsabilidade de viver nessa vida, não apenas como turistas, assim, aquelas pessoas que ficam apenas observando as coisas. Nós queremos participar da história que o Senhor já escreveu, ativamente, não passivamente. Queremos participar naquilo que o Senhor nos der espaço. Nós queremos, sim, contribuir com a obra do Senhor. Queremos trabalhar com o Senhor. Queremos trabalhar com o Senhor. Então, nos dê experiências, nos dê vontade, que a gente consiga, que a gente olhe para a casa de cada um de nós aqui, tem essa reflexão, que a gente olhe para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para a família em geral, para o nosso trabalho, e fala assim, o que eu tenho aqui de, se eu sair daqui, qual a marca que eu vou deixar nesse lugar? Se o Senhor me levar hoje, se eu morrer hoje, quando lembrarem de mim, se lembrarem de mim, lembrarão por quê? Qual o legado que eu estou deixando? Qual a marca que eu estou deixando aqui? Porque, Pai, nós não acreditamos que estamos nesse mundo apenas para servir de paisagem. Nós não viemos aqui nesse mundo para ser paisagem. Nós somos teus filhos e trabalhadores na tua seara. É isso que nós queremos. Conduza a nossa vida, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém.